Aqui é o Sandro Rosa, do Soldado de Manutenção Experts. Sejam todos bem-vindos a esse vídeo aí, um momento que a gente tem para conversar sobre conhecimentos que te ajudarão a reduzir o número de falhas em soldas executadas na manutenção, né? Então eu sempre falo que é um grande momento da gente se encontrar e batermos sobre alguns fatos relevantes aí com relação à soldagem de manutenção. E o tema que a gente vai abordar é nada mais do que por que usar o líquido penetrante na soldagem de manutenção. Só para vocês terem contextualizar, né? Esse método aí surgiu na Primeira Guerra Mundial, mas se desenvolveu mesmo foi em 1942. Então, nos Estados Unidos aí se usou bastante isso aí. É um método relativamente fácil, tá ok? E eu falo o seguinte: não é o melhor método, mas é melhor do que nada. Porque dependendo da aplicação do componente que você soldou, e a norma mesmo já limita isso, ela pode te obrigar a você fazer outros ensaios, ultrassom, partícula, que são ensaios complementares que te dá o quê? Um mapeamento se tem alguma descontinuidade ou não. Porque esse ensaio, você não consegue pegar descontinuidade dentro do material. É só aquela que aflora. Então, se tiver no meio do material e não aflorar para a superfície, você não consegue identificar. Então, aí precisa tomar um certo cuidado. Então, eu falo o seguinte: ele é melhor do que nada, mas você não pode ficar 100% confiante que esse ensaio eximiu ou não detectou nenhuma descontinuidade. Ele não detectou descontinuidade superficial, que a gente vai ver. Mas ele não isenta de não ter descontinuidade na parte interna do material. Então, o que é um ensaio? Um ensaio por líquido penetrante é nada mais peça o quê? Detectar descontinuidades superficiais, olha só, superficiais, e que sejam abertas na superfície. Então, ela tem que o quê? Tem que ser superficial e que aflora para a superfície, como trincas, poros, dobras, etc. Então, isso é uma coisa muito importante. Superficiais e que afloram ou que estão abertas para a superfície. Ok? Então, esse conceito é muito importante. O método consiste em fazer penetrar na abertura descontinuidade, da descontinuidade um líquido, que a gente chama aqui esse líquido de penetrante. Após a remoção do excesso de líquido da superfície, faz sair a descontinuidade, o líquido retido através de um revelador. A gente passa um revelador, que é um talco, ele puxa esse líquido, ele é tipo um papel absorvente, que puxa o líquido de dentro da descontinuidade e você vê onde está a descontinuidade ali. Por que a gente fala descontinuidade? Porque a gente vai ver que, dependendo do código que você está utilizando para avaliar, algum defeito, alguma descontinuidade pode ser defeito. Única descontinuidade que nasce como defeito é a trinca. O restante vai depender do código. Tá ok? Que pode falar que um poro seja uma descontinuidade ou ele se torna um defeito. E vai depender do código que você está utilizando. Então a imagem da descontinuidade fica então desenhada sobre a superfície. Esse ensaio que é muito interessante, você pode fazer para alumínio, aço inoxidável austenítico, magnésio, aços. Então é um ensaio muito comum e diversos materiais você pode utilizar para esse tipo de ensaio. Então, as etapas desse ensaio, a gente não vai aprofundar muito, porque a gente poderíamos até aprofundar um pouquinho mais numa live. Se vocês tiverem interesse, coloca aí no comentário, a gente faz uma live aí e fala um pouquinho mais, descreve o procedimento, como é que você pode montar o procedimento. Acho que vale a pena. Então, preparação da superfície, limpeza inicial do material. Então, isso é muito interessante, porque você precisa o quê? Limpar a superfície do material. Isso é muito importante, essa limpeza da superfície do material. Então, não deixar existir água, óleo ou outro contaminante, porque isso pode trazer problemas para a aplicação em questão. Então, você precisa tomar um certo cuidado para não evitar
que surja alguma que possa mascarar o resultado. Então, contaminantes, o excesso de rugosidade, ferrugem, então torna o ensaio assim não confiável. Eu já vi ensaios em que tinha descontinuidade e o inspetor falou que não tinha, e ensaios que o inspetor falou que não tinha descontinuidade e tinha uma descontinuidade. Então precisa tomar um certo cuidado. Então, fez a preparação, né? E aí você vai fazer o quê? Vai fazer a aplicação do penetrante, que consiste na aplicação de um líquido chamado penetrante, geralmente da cor vermelha, de tal maneira que ele forma um filme sobre a superfície e ele adentra pelo fenômeno chamado capilaridade na descontinuidade. Então, quanto mais estreita a descontinuidade, mais ele vai penetrando. Isso é uma propriedade física do material, tá ok? É uma propriedade física que o líquido tem de subir ou descer em tubo extremamente fino. A gente faz até um ensaio para ver a capilaridade do material. Em alguns momentos a gente faz um teste para poder verificar se o material tá ok, se não tá ok. Tá bom? Então, quanto mais estreita, mais fina a superfície, mais ele adentra. Mais ele adentra. E deve ser o quê? Dado um certo tempo para que ele possa o quê? Penetrar completamente. Então a norma fala do tempo, ela fala do tipo de penetrante, tem vários tipos de penetrante. A gente não vai entrar nisso aqui, mas eu quero descrever mais ou menos como é que é o ensaio, que é um ensaio que você pode ter na sua equipe uma pessoa que possa fazer isso. E a sua empresa pode habilitar essa pessoa a laudar, porque pode ser principalmente na soldagem de manutenção, e você não tem ninguém para fazer o ensaio, você contrata uma empresa que tem um inspetor, você pode ter uma pessoa que você treina dentro da sua empresa e ela seja habilitada a fazer isso aí. E para aplicação em questão dentro da sua empresa e na manutenção, ela pode atender os requisitos aí, sem problema algum. Então, a gente retira o excesso, e aí tem que você tem alguns líquido penetrante que ele é a base de água, e aí você pode remover com água, ou você pode ter que usar um querosene, um outro material para poder tirar ele, que ele tem uma aderência maior. Então tem esses dois tipos de líquido penetrante. Então você pode ter que usar solvente, esse é um pouco mais complicado, mas ele tem uma aderência um pouco melhor, mas a limpeza dele é mais complicada, ou a base da água. Geralmente o pessoal usa muito a base da água. E aí também depende do material, que você pode oxidar. Então, que enferrujado, vamos supor que você está com aço lá, que você não pode oxidar, aí você joga água lá, você acaba oxidando o material, ok? Condizente com o tipo de líquido penetrante aplicado, então devendo a superfície ficar isenta de qualquer resíduo na superfície. Aí você vai me perguntar assim, Sandro, mas e aquele líquido penetrante que entrou dentro da descontinuidade? Não tem problema, ele não vai sair. Essa água aí não é suficiente, ela não consegue removê-lo, justamente pela propriedade física que a gente está falando aí de tensão superficial e capilaridade, melhor dizendo, capilaridade. Ok? A revelação. Aí consiste na aplicação de um filme uniforme, de um revelador sobre a superfície. Eu já dei esse treinamento, aí você tem que ter uma uniformidade. E aí é bem interessante, o cara vem passando assim, né? A gente até brinca, tem que dar uma desmunhecada assim para poder passar passar uma camada bem fininha. Então você não pode encharcar o material. Se você colocar muito, você vai ver que ele vai ficar úmido na superfície ali, e aí acaba o excesso, te atrapalha. Então, o revelador usualmente é um pó fino, a gente chama de talco, né? Ele é branco, pode ser aplicado seco ou em suspensão em algum líquido, também é outro meio que a gente utiliza. E o revelador age absorvendo o quê? O penetrante da descontinuidade. Então, ele puxa o penetrante que está lá dentro da descontinuidade. Ok? Aí você faz a avaliação e a inspeção. Então, após a aplicação, vai aparecer as indicações, como é sendo observadas através da mancha causada pela absorção. E aí você vai ter um relatório onde você coloca da distância tal, do ponto tal até tal, quantos milímetros,
de distância, você encontrou uma trinca com tamanho de tal. Você escreve lá, tá ok? Eu lembro que no treinamento que a gente dá nessa área aí, a gente fala sobre isso, a gente aborda sobre isso, como escrever um relatório, porque as pessoas fazem o ensaio na área, mas não registram. É igual eu falo o seguinte, não deu nada. Hoje, com uma fotografia, você tira uma foto, guarda, põe no relatório, deixa lá guardado, que aquele reparo que você fez o líquido penetrante e não constatou nada. Porque isso é uma evidência. Se amanhã der algum acidente, é até questão jurídica também, tá, gente? Toma cuidado com isso. Para quem trabalha na parte de reparo, manutenção, você pode ter um aspecto jurídico ali, você pode ser processado. E você tiver resguardado com databook, que você fez o ensaio, tirou a fotografia lá, não foi revelada descontinuidade nenhuma num relatório, gente, isso daí resguarda bastante. Já, já trabalhei em algumas empresas que eu prestei serviço e a gente montou todo um documento justamente para evitar isso. Então, e isso é muito importante, porque não pode ficar na cabeça do operador que ou o inspetor que faz o líquido penetrante. É bom ter registro, tudo registrado. A inspeção deve ser feita sob condições de luminosidade. E é muito interessante quando a gente estava treinamento, o cara achava que não precisava ter lanterna. Olha só, é muito interessante, né? E tem a questão de lumes. No treinamento você tem que ver a questão de lumes, porque na norma ela pede um número de lumes mínimo para que você possa visualizar a descontinuidade. Então, se o penetrante é do tipo visível, cor, contraste com revelador, ou sob a luz negra, que tem fluorescente também, tá? E aí você vem com a luz negra, e aí você precisa num local escuro, e aí vendo com a luz fluorescente, e aí você consegue revelar a descontinuidade. Em área escurecida, caso o penetrante já seja fluorescente. Então, eu apliquei em algumas bobinas na época em alguns momentos aí a gente queria ver se tinha uma descontinuidade na superfície do material e a gente aplicou muito fluorescente aí em algumas situações. A interpretação dos resultados deve ser baseada no código de fabricação da peça. Olha só a importância de você saber o código que foi fabricado. Se for o ASME, AWS, tá ok? API, isso é muito importante. Para quem é mecânica e trabalha na parte de projeto, todo equipamento ele se baseia numa norma. E já que ele se baseia numa norma, ela tem uma norma de inspeção, de ensaios. E você tem que olhar esses ensaios para que você possa o quê? Determinar o que é descontinuidade e o que é defeito. Porque se na norma fala pó no tamanho tal, é defeito, você tem que remover e reparar aquela parte ali. Você tem a BNT 16450, também ela fala do ensaio não destrutivo líquido penetrante, você pode utilizar. Também tem a ASME, seção 5, ela fala também sobre ensaios não destrutivos, então ela pode servir de orientação para você. Então isso é muito importante. A gente pode, numa live aí, a gente entrar mais em detalhe, falar um pouco mais do ensaio, de normas. A gente tem um organismo que é a BEND, a Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos e Inspeção. E ela fala sobre essa questão dos ensaios. Ela tem que ter uma norma lá, um procedimento de execução. Então, para quem vai fazer a prova, pode servir de orientação para que você possa montar o seu. O que eu vejo muito nas empresas, eles fazem a bel prazer, não tem um padrão de execução. E até fica complicado para você comparar isso. Então, tome muito cuidado com isso. Eu acho que vale, e é fácil você montar um procedimento. Eu falo o seguinte, você não precisa ser um inspetor qualificado, mas com conhecimento técnico mínimo, você pode fazer esse ensaio, e desde que a sua empresa te habilite a você praticar esse tipo de ensaio, pode fazer tranquilamente, não tem problema nenhum, não precisa ser qualificado. Agora, se você presta serviço para terceiro, e esse terceiro exige que o ensaio seja feito com um inspetor qualificado,
E aí ele tem que ter feito prova na BEND, passar na aprovação, para que ele possa se qualificar e receber o certificado que ele é um inspetor qualificado. Então, basicamente isso aí, ó. Você pega a dimensão, olha, tá vendo o talcozinho ali, ó? Aquela parte branca é o talco revelador e o vermelho é o penetrante. Ali, ó, naqueles duas continuidades ali onde está o lápis, ali eu faço reparo ali. Na verdade, eu preciso avaliar se essa descontinuidade, se a norma permite ou não. Agora, aquela outra que ele está usando a trena ali, aqui dali é trinca, aqui dali não pode. Ele vai ter que matar, fazer 2 furos, fazer a remoção do material. Aí a gente recomenda que quando ele remover todo o material aparentemente a olho nu, ele faça novamente um líquido penetrante para ver se realmente ele eliminou a trinca, tirou toda a trinca. Depois ele faz o enchimento, ok? Limpeza após ensaio. A última etapa geralmente obrigatória é a limpeza de todos os resíduos do produto, que pode prejudicar uma etapa posterior de trabalho da peça. Então, soldagem, usinagem. E é uma coisa que eu vou chamar a atenção para quem trabalha na soldagem e manutenção. As pessoas têm peças que as pessoas não limpam. Não limpam. Então, gente, é um zelo. É um zelo. Fez o ensaio, terminou o ensaio, limpa a peça. É igual quem tem carro, você lavar o carro, deixar o carro todo limpinho, não passar pretinho no pneu, pô, não justifica o trabalho que você executou. Então pense nisso, dá uma olhadinha nessa questão aí que é muito importante. Eu pensaria isso com muito carinho, essa questão de você estar fazendo a limpeza. Eu já peguei peças aí que o cara soldou, o componente que ele soldou lá no equipamento, tava com líquido penetrante e nem removeu. Nem removeu. Isso é zelo. Isso é igual o soldador que não retira o quê? Não retira oh Deus, como é que chama? Ele não retira na solda, ele não retira aquela careca, o resíduo da solda. Então ele não retira aquele resíduo ali. Eu esqueci o nome, nossa, deu um branco agora. Então toma cuidado com isso. Por isso que ao vivo, gravação ao vivo é muito legal por causa disso. Então vale a pena, isso é zelo. Eu sempre falava o seguinte, pô, o soldador que faz a soldagem, ele não retira aquela camada de cima da solda ali, poxa, não é um soldador bom, porque ele não tem capricho, não tem zelo. Isso é capricho, isso é capricho. E eu avalio muito isso. Quais são as vantagens do ensaio? Alta sensibilidade e detecta pequenas descontinuidades. Gente, quanto menor e quanto mais fino, muitas vezes você olha, faz a inspeção visual, você não acha nada, não tem nada. Mas quando você faz o líquido penetrante, você vê que tem uma trinca igual um cabelo, de tão pequena que é essa trinca. Ok? A forma da peça não é problema, então qualquer formato da peça, você até mergulha. Então a aplicação, você pode aplicar ele com um spray, você pode pintar, e aí você vem com um pincel, com uma brocha e passa no componente se for grande, ou você pode imergir ele dentro de um tanque com penetrante. Então ele é muito fácil. Ensaio fácil, rápido, fácil de execução e baixo custo. Vou colocar em dólar aqui, porque com essa variação vai que daqui a alguns anos esse vídeo vai ficar fora do contexto. Mas hoje, hoje o preço de um kit aí, o penetrante, o revelador, está por volta de 30 dólares. Ok? 30 dólares mais ou menos. E você compra fácil no mercado. É aplicável em materiais magnéticos e não magnéticos. Então, a partir magnética, você já tem um problema, o material tem que ser magnético. Então, já não dá para aplicar em aço inoxidável austenítico. Baixo tempo de treinamento dos operadores e inspetores. É fácil. É diferente do ultrassom, que você precisa de um treinamento. O tempo de treinamento é grande. E de experiência também, um ultrassom. Esse ensaio é relativamente tranquilo. Então, para vocês terem uma ideia aí, uma semana e meia aí, você já treinou a pessoa aí
sem problema algum, ele já tem noção. E todo ensaio, né? Toda atividade você precisa de quê? De prática. De prática. Tá bom? Limitações. Só detecta descontinuidades abertas para a superfície. Então, se ela tiver subsuperficial, a superfície está aqui, estiver abaixo da superfície e não estiver florando para a superfície, não detecta. Não detecta. Então, por isso que eu falo, toma cuidado com esse ensaio. Se tiver uma descontinuidade dentro da solda, você vai ter problema. Você vai ter problema. Então, preciso tomar um certo cuidado. A superfície do material não pode ser porosa ou absorvente. Por quê? Vai impedir o espalhamento do revelador, do penetrante. Então pode mascarar o ensaio. Pode mascarar e mascara mesmo, tá? Algumas peças fundidas é problemático. É problemático. É muito problemático fazer com líquido penetrante. A aplicação do penetrante deve ser feita numa faixa de temperatura entre 0 e 52 graus. Então, outra coisa, eu lembro que eu trabalhei numa empresa e o pessoal fala, não, tem que esperar esfriar o material para poder... mas a gente está com pouco tempo. Fala, cara, por que vocês não usam partícula? Dá para trabalhar com temperatura mais alta. Você não precisa esperar chegar a essa temperatura. Aí o cara, não, mas só tem líquido penetrante, cara. Por que vocês não compram yoke? Faz uma partícula magnética. Vocês estão querendo, já que é superficial, tá bom. E o yoke tem sua vantagem ainda. Subsuperficial. Pode ter uma descontinuidade abaixo da superfície que não aflora a superfície. E você pode trabalhar em temperaturas mais altas. Qual que é a vantagem? Se você está com problema de tempo, e quem trabalha na manutenção sabe disso, né? A cobrança de tempo é grande, porque você precisa botar o equipamento para operar rápido, e o pessoal não gosta de esperar o ensaio não destrutivo, porque ele pode revelar defeitos, aí tem que refazer o trabalho. Então, usa partícula. Em algumas situações eu falo o seguinte, troca, usa partícula, muito mais fácil, muito melhor. É uma outra conversa que a gente pode ter. Então, gente, tá aí. Se você gostou, deixa seu comentário para que possamos aí gerar um conteúdo com um valor agregado mais alto, podemos dizer assim. Então nós queremos ajudar você a executar reparos de máquinas e equipamentos de forma simples, rápida e segura. Então isso é muito importante porque vale a pena a gente falar, porque o que a gente quer é o quê? Soldagem, manutenção sem complicação. Não precisa ter complicação na soldagem de manutenção. Ela pode ser fácil, rápida e segura, sem problema algum. Não precisa se complicar. Então, só que precisamos de ter alguns conhecimentos. Então eu deixo aí para vocês aí um forte abraço e até o próximo vídeo.